Olá pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Tomem os seus assentos. Bem-vindos. Vamos aguardar o pessoal chegar. Bom, olá pessoal, mais uma vez, boa noite. Agradeço a participação e a presença de vocês. Estamos aqui para mais um Biosânia na Live, em comemoração ao Dia Internacional do Meio Ambiente, que é comemorado todo dia 5 de junho. E eu sou Dina Alves. Espero poder contribuir de alguma forma com o conhecimento de vocês, com esse bate-papo. Hoje o tema será sobre recuperação de recursos em ET e mitigação da poluição. O nosso convidado de hoje para esse bate-papo é o Dr. Luciano Queiroz. Ele é engenheiro civil e professor titular de Engenharia Ambiental da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia. É com muita honra que agora eu convido o professor Luciano Queiroz. Vamos aguardar a entrada do professor Luciano. Façam suas perguntas, todas as suas questões. E caso a gente não consiga responder ao vivo hoje, nós vamos responder a todos via direct. Eu acho que o professor está com algum probleminha, não está conseguindo entrar. Vamos tentar mais uma vez. Agora sim, temos a presença do professor. Como vai, professor? Boa noite. Boa noite, Dina. Tudo bem? Tudo bem? Tudo em Muito, paz. muito, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu sei que o seu tempo é muito concorrido, então é uma honra, viu? Poder fazer esse bate-papo aqui com o senhor hoje. Eu gostaria que o senhor começasse falando um pouco sobre a sua jornada profissional, né? Para que os nossos telespectadores possam conhecer. Eu acredito que a maioria já conheça, mas é importante conhecer um pouquinho do seu trabalho. Fique à vontade. Bom, primeiro agradecer o espaço para a gente falar de um tema importante num dia como hoje. Desejar boa noite a todas e todos. Bom, eu sou professor do Departamento de Engenharia Ambiental da Escola Politécnica da UFBA, né? Me dedico a essa atividade de pesquisa já há mais de 15 anos, né? Com tratamento, basicamente tratamento de águas residuárias, avaliação de desempenho ambiental de estações de tratamento, recuperação de recursos e uma certa parte da minha pesquisa é voltada também para modelagem de processos, né? Então, minha trajetória é mais ou menos essa, né? Eu comecei trabalhando como engenheiro, como quase todo mundo que se forma em engenharia, depois
de algum tempo trabalhando, eu resolvi me dedicar à pesquisa, né? E, por fim, a docência e a pesquisa, que é o que eu venho fazendo nos últimos 12 anos. Que maravilha. É uma trajetória bonita aí de muita luta, né? Porque não é fácil desenvolver pesquisa nesse país, né? Definitivamente não é. A gente enfrenta muitas barreiras, dificuldades, mas enfim, estamos aqui para desenvolver ciência, né? E a ciência é direcionada para a preservação ambiental, né? Até porque nós somos meio ambiente e a preservação é fundamental para a nossa preservação, manutenção da nossa espécie também, embora muitos não se atentem para isso, né, professor? Com certeza. Mas com relação a esse tema nosso de hoje, recuperação de recursos em ET, né? ET, estações de tratamento de efluentes, né, seja de esgoto sanitário ou efluente industrial, e mitigação da poluição. Eu gostaria só de fazer uma ressalva, professor, que falar para quem está nos acompanhando hoje que o senhor teve um papel fundamental, né, no desenvolvimento das nossas pesquisas, né, da nossa biotecnologia. E é muito importante saber que pessoas gabaritadas, né, acreditam nesse potencial, né, e saber que é possível, sim, a gente desenvolver pesquisa, extraindo um mínimo de recursos naturais, né? Então, a gente está aqui para isso, né? Para discutir sobre isso. E, inicialmente, o que o senhor pode falar sobre esse tema? Bom, como introdução, eu acho que, num contexto geral, né, efluente, seja industrial ou esgoto sanitário, né, existe uma tendência, digamos assim, ou melhor dizendo, uma percepção quase que natural em afastar esses resíduos da gente. Quer dizer, a maneira como a gente foi formado, criado, a percepção cultural, social que a gente tem, seja de águas residuárias, seja de resíduos sólidos, né, é mantê-los o mais longe da gente. Então, as cidades constroem grandes infraestruturas para conduzir seus esgotos, seja como o caso de Salvador para o oceano, seja como outras cidades para estações de tratamento, que geralmente são construídas fora do sítio urbano. Os resíduos ainda é mais fácil da gente perceber, porque na maioria das vezes, quando existem, né, são destinados a aterros, e os aterros são também obras de engenharia, né, construídas afastadas. Então, a perspectiva do tema é mostrar que estações de tratamento de esgotos podem ser operadas para recuperar recursos valiosos hoje para todos, né? Então, 85% dos nutrientes, dos fertilizantes são importados. O Brasil importa uma quantidade absurda de fertilizantes de fora. As reservas de fósforo mundiais são esgotadas. O fósforo é um recurso não renovável. Potássio, idem. Será cada vez mais difícil conseguir esse tipo de... atualmente, o Marrocos, por exemplo, é o maior produtor mundial de fósforo. Vai ser cada vez mais difícil a gente conseguir isso extraindo da natureza. Além de não conseguir extrair, existe uma responsabilidade social, que é a de, observe, nós retiramos, processamos, usamos e temos condição de recuperá-los. Então, se a gente tem condição de recuperar, a ideia do bate-papo é mostrar como fazer isso nas estações de tratamento. E um recurso não menos importante é a própria água, né? Há uma opção histórica, digamos assim, cultural, de conduzir excretas humanas com água. Então, é isso que a gente faz ao apertar a descarga do vaso sanitário, é isso que a gente faz de maneira quase que imperceptível, várias vezes ao dia, por exemplo, ao urinar e apertar a descarga. Então, um dos recursos que a gente usa para transportar excretas é a água. Então, a gente também precisa recuperar. Então, em linhas gerais, o tratamento de esgoto permite recuperar
alguns valiosos recursos, e é essa a ideia do nosso bate-papo, é rever esse conceito, né? Rever reorganizar inicialmente, bem devagar, a nossa percepção sobre esses equipamentos. Não é essa a ideia. E na maioria das vezes a gente não se dá conta, né? Não contabiliza quanto de água a gente utiliza e descarta, né? Diariamente na nossa rotina, no nosso cotidiano, né? Na maioria das vezes a gente não contabiliza isso. E é um recurso, né? A água potável, sim, é um recurso finito, né? A água do planeta não vai acabar, é a mesma desde quando surgiu o planeta. Mas a água potável corre sérios riscos, né? A gente vê aí também a questão da energia, que a gente está entrando agora em bandeira vermelha 2 devido à escassez de água, Com né? certeza. Enfim, com essa introdução, professor, me surgiu aqui uma questão. Tratamento de esgoto, considerando todos esses fatores, a gente pode considerar que é uma excelente oportunidade de negócio? Eu acho que sim. Quer dizer, vamos colocar isso num contexto mais amplo. Seja um investimento público, seja um investimento privado, né? A estação de tratamento de esgoto é uma obra de engenharia e é um equipamento de engenharia, né? Então, se a gente racionalizar isso, esse raciocínio, né? Se a gente colocar um certo olhar um pouco mais racional, uma estação de tratamento de esgoto você poderia minimamente recuperar, por exemplo, fertilizante, água de reuso e energia, né? Então, são, digamos assim, coprodutos do tratamento com valor agregado, né? A, se essa se tornará uma oportunidade de negócios, há um contexto um pouco mais amplo, envolvendo o mercado, envolvendo interesses, mas o fato é que é uma excelente oportunidade para se exercitar os conceitos de ecologia industrial. Quer dizer, o que é resíduo em um processo pode ser insumo no outro, né? Então, eu acho que as estações de tratamento, obviamente, colocando toda a questão de escala nessa análise, né? Porque quando a gente constrói um tanque séptico no fundo da nossa casa, é uma alternativa de tratamento, né? Uma obra de engenharia. Então, quando a gente instala uma estação de tratamento descentralizada em um condomínio, é uma obra de engenharia. E quando a gente tem estações de tratamento colocadas em localidades ou nas cidades, nos municípios, nos bairros, também é uma obra de engenharia. Então, analisando o contexto mais amplo, pode ser que se torne uma oportunidade de negócio, sobretudo a partir da recuperação de recursos. Vou dar um exemplo que ainda é muito incipiente no mundo todo. Existem pesquisas mostrando que num processo anaeróbio de tratamento de efluentes, você consegue recuperar produtos com elevadíssimo valor agregado. Por exemplo, alguns ácidos graxos, né? Que durante o processo da digestão anaeróbica eles são formados. Manipulando a biotecnologia daquilo, você poderia é, recuperar aquilo ali e ter valor agregado e conseguir, ao mesmo tempo, proteger a saúde das pessoas, proteger o meio ambiente e criar uma oportunidade ali de negócio. Outro exemplo é a rota de tratamento de efluentes por microalgas, algas, né? Que é uma rota biotecnológica, uma rota válida, e é sabido que esses organismos têm inúmeras utilidades, né? Desde a produção de até combustíveis, né? Chamados combustíveis aí de terceira, quarta geração, até subprodutos de muito valor agregado na indústria cosmética e uma série de outras possibilidades. Então, eu acho que acoplar a visão de negócio ao tratar esgotos, associado ao fato de que a gente tem baixíssima cobertura desse serviço no Brasil todo, né? É uma janela ao mesmo tempo, é uma obrigação moral, né? Porque saneamento é um direito humano prioritário, então assim,
É já é lei. classificado como direito humano. Então, ter o direito ao saneamento. Então, quer dizer, você, além de cumprir essa importante função social, o tratamento dos esgotos também pode gerar recursos ambientais e financeiros também. Aí vai depender do modelo que você vai adotar, claro. Perfeito. Tudo uma questão de ponto de vista, né? Então, eu Com certeza. preciso investir, né? A indústria, eu preciso investir numa estação de tratamento. Então, de que forma eu posso transformar isso ao meu favor financeiramente, né? Deixar de ser só uma despesa e passar a ser uma fonte de recurso, né? Eu acredito nisso também. Agora, professor, tratar esgoto é caro? Como é que a gente Depende. pode Bom, a falar gente sobre isso? pode, veja, a gente pode classificar isso da seguinte maneira. Obviamente, como qualquer processo, o tratamento de esgoto possui custos envolvidos. O quanto é caro ou barato aí é uma questão bastante particular, né? Se a gente, por que, vamos começar pelo mais fácil, esgoto sanitário. Por que esgoto sanitário é custoso, digamos assim, do ponto de vista financeiro? Porque o problema está associado à aeração, quer dizer, nós temos uma legislação que impõe padrões de qualidade aos esgotos para serem descartados na natureza. E, na maioria das vezes, esses padrões são alcançados por meio de processos que possuem muita energia embutida. E se tem energia embutida, a gente tem que pegar essa energia de algum lugar e, obviamente, pagar por ela. Então, esses custos são muito pronunciados. Mas, ao nosso lado, no Brasil principalmente, a gente tem um aliado a isso, né? Um aliado para combater esses, ou pelo menos desatar esse nó, que é a tecnologia anaeróbia, né? A tecnologia anaeróbia de tratamento é muito bem dominada no nosso país. Ela ainda tem potencial para desenvolvimento, fato, principalmente quando aplicá-la a efluentes industriais, né? E então amortiza muito esses custos porque você não tem a necessidade de colocar nenhum tipo de aeração forçada. Sem a aeração forçada, os custos dos tratamentos se reduzem bastante. Então, apesar dos custos, o que precisa é investir em tecnologia, desenvolvimento, pesquisa para fazer com que processos mais simplificados, entenda simplificados como processos sem tanto consumo energético, ou sem a necessidade de aquisição de insumos muito caros, né, barateiem esse processo. E se você faz uma equação financeira para avaliar quanto a recuperação de recursos, em tese, amortizaria desse custo, esse processo pode atingir uma curva interessante em termos de investimento e retorno, né? E aí o caro, aí volto a dizer mais uma vez, pode ser uma questão de ponto de vista, né? Se souber aproveitar o investimento, eu acho que acaba não ficando É, tão caro, né? se você pensa do lado do esgoto sanitário, por exemplo, você tem uma tarifação, que é 80% do valor da água que você consome, você tem que obrigatoriamente pagar. Se você constrói uma ET e não lança mais esgotos na rede, quer dizer, se você faz um programa de reuso total, você amortiza o consumo de água, porque você, imagine, a gente tem visto alguns empreendimentos aqui no litoral norte que têm usado água de reuso para irrigação de áreas verdes, campos de golfe, enfim, né, empreendimentos hoteleiros fazem muito isso. Então, quer dizer, Sim, sim. isso amortiza muito os custos, e principalmente se a tecnologia for anaeróbica. Se você tiver escala, você ainda pode estudar a possibilidade de recuperar a energia desse processo. E aí, se você É, tem energia para devolver às redes, vamos imaginar energia térmica, por exemplo, na forma de gás, quer dizer, colocar biometano na rede de gás para que ele seja aproveitado. Então, veja, isso tem uma remuneração, você recebe por isso. Então, é e um uma potencial. equação, dependendo do grau de tratamento, da tecnologia embutida, pode se tornar, pode sair do vermelho para o azul aí, com Sim, toda sim. certeza. Agora, o que se é discutido muito é a questão do espaço, né? Ok, um condomínio, a gente sabe que o metro quadrado, né, apesar da gente ter terra em abundância no país, né,
mas o metro quadrado está cada vez mais caro, né? E os condomínios querem aproveitar o máximo possível e como assim eu vou deixar um espaço para a estação de tratamento de esgoto? Primeiro que é uma obrigação legal, né? Tem que se fazer. E aí, se você pensar que pode se recuperar, né, em termos energéticos e hídricos, eu acho que já começa a valer investimento. Mas aí tem as opções das ETs compactas, né? Uhum. E pela sua experiência, as ETs compactas podem apresentar bons resultados nesse sentido da recuperação energética e hídrica? Veja, eu acho que aí, novamente, a questão é a escala, né? Mas eu acho que nas redes compactas, principalmente as implementadas em empreendimentos habitacionais, faz muito mais sentido, talvez até recuperar a água do que a energia. Por quê? Porque existem ainda alguns gargalos tecnológicos para recuperar a energia nessa escala, né? Mas se a gente suplantar algumas limitações, como por exemplo a ausência de geradores de eletricidade de menor escala no Brasil, nós não temos fabricantes nacionais para esses equipamentos, o recurso que eu acho que pode realmente fazer a diferença é a água de reuso, né? Então você pode ter uma ET chamada compacta, né? Essas ET pré-fabricadas, com uma tecnologia embarcada relativamente simples, capaz de produzir uma água de reuso, que para empreendimentos habitacionais pode ser uma alternativa bem interessante. Então a gente tem, por exemplo, exemplos de recuperação de água de reuso a partir do tratamento de água cinza para descarga em bacia sanitária, né? Isso está aí, está em escala, não é nenhum bicho de sete cabeças. A gente, como eu falei, a irrigação de gramados e jardins, né? Então, esses aspectos, eu acho que hoje o recurso que, e quando bem operado, é lógico que essas redes podem dar resultado. Tudo resume-se a investimento na operação, né? Porque são sistemas, são obras de engenharia, requer operação. Não se pode deixar uma estação, seja compacta ou não, sem assistência técnica adequada. Então é possível sim obter bons resultados com ET pré-fabricadas ou compactas, desde que você invista em operação qualificada, né, para isso. Eu acho que, em resumo, é isso, basicamente, a ideia central. Foi excelente essa sua colocação, professor, porque é muito comum a gente ver isso, né, nos empreendimentos. Contratam um equipamento, né, o sistema, e acha que o sistema é autossuficiente, ele se autogere. Não, mas tem um quadro elétrico, bomba automática. Há necessidade, sim, do acompanhamento técnico do olho humano ali monitorando, né? Sem dúvida. E eu sempre falo isso, ali é um organismo, né? E quando você lida com vida, imprevistos acontecem o tempo todo. E é preciso estar de olho, né? Foi excelente essa sua colocação, professor. Agora, a gente sabe da biotecnologia tem evoluído muito nesse sentido, né? Contribuindo para o saneamento. E aí eu gostaria de saber qual é a sua expectativa, professor, a sua experiência, né, e a sua expectativa em relação aos bioaditivos aplicados em estações de tratamento de esgoto. Olha, Gina, a gente tem a gente trabalhou em um projeto, né? Nós trabalhamos, a Biosane e a UFBA, o Grupo de Resíduos Sólidos e Efluentes da Universidade, por meio de um convênio formal, intermediado por um edital do Senai, né? Cimatec. E o que eu posso dizer é que, assim, é nítido que os bioaditivos podem ajudar muito nos processos de tratamento. Então, durante esse projeto, a gente teve uns desequilíbrios na planta naturais, né, face ao desafio que era um efluente industrial de difícil tratabilidade. E eu me lembro perfeitamente da ocasião em que a gente abriu o reator, ele estava com filamentoso no lodo, quer dizer, para quem não é muito da área, significa dizer que o processo de tratamento não estava indo muito bem, e aí nós adicionamos os bioaditivos e o sistema se reequilibrou em 24 ou 36 horas. Eu acho que não chegou nem a isso, acho que foram até mais rápido do Ficou que isso. entre, exatamente.
né? Esse intervalo de tempo. Então, normalmente, esses bioaditivos, eles são muito atrativos para o tratamento. Por quê? Claro, nós estamos falando de coisa séria, né? Então, assim, bioaditivos que são à base de enzimas. Então, quando você coloca esses bioaditivos no processo, é possível, ainda que sem muita comprovação científica, compreender que essas enzimas devem estimular uma biodiversidade microbiológica do meio, quer dizer, como se ela funcionasse como um gatilho, né? E toda diversidade microbiológica é bem-vinda num processo de tratamento. Então, as pessoas não compreendem muito bem, mas dentro de um sistema de tratamento de esgotos, é como se a gente tivesse a mesma diversidade que a gente tem numa floresta. Então, assim, quanto mais diversidade você tem numa floresta, melhor. Quanto mais diversidade você tem em um reator, melhor para tratamento de efluentes, sobretudo os complexos. Então, esse é só um exemplo. Quer dizer, os bioaditivos têm um potencial enorme para acelerar processos, melhorar a qualidade do lodo, né? Algumas questões de processo, para quem não é muito da área, sedimentabilidade, aproveitamento do lodo, o lodo sai mais digerido, né? Produzir menos lodo pode ser um caminho também. Então, assim, a gente deve, na verdade, deixar de lado qualquer tipo de preconceito com esses produtos, elaborar protocolos quando a gente não tem certeza se o processo se vai ajudar a interferir ou não no processo, e testá-los, né? Então, é isso que a gente tem feito, né? A Biosan com o grupo de resíduos e efluentes. A gente tem tentado validar ou revalidar, porque os produtos já são validados, né? Na verdade, a gente tem procurado encontrar novas oportunidades de aplicação, porque as que até aqui a gente conhece funcionam e funcionam bem, né? Perfeito. Até aqui, tudo bem. Perfeito. Pois é. Agora, a nossa legislação ambiental é excelente, é uma das melhores do planeta. Fato, né? A gente tem uma certa falha na questão da fiscalização, mas a legislação é uma das melhores do planeta, e Com isso é um fato, certeza. né? Agora, a nossa legislação ambiental brasileira contribui para o controle da poluição? Bom, é uma pergunta difícil. Na verdade, eu acho que os princípios por trás da legislação, na maioria das leis, eu acho que sim, visam contribuir. O problema está na questão institucional, como você colocou. Quer dizer, é preciso mais pessoas qualificadas para trabalhar nessa área, é preciso mais investimento, né? E aí, veja, legislações não são necessariamente estáticas, embora alterá-las demore, etc. e tal, né? À medida que você tem massa crítica bem formada, a gente começa também a propor legislações um pouco mais alinhadas com a nossa realidade. Então, o que eu acho que falta para promover talvez uma melhor, digamos assim, uma proteção efetiva no meio ambiente investimento na área, como você bem colocou, em pessoas, em fiscalização, em infraestrutura de maneira geral, né? E na outra ponta, talvez em alguns setores específicos, olhar um pouco mais para a realidade de um país continental. Quer dizer, então, nunca foi muito assim do meu agrado a gente utilizar, às vezes, uma legislação de alcance nacional para responder a questões locais. Reuso é uma questão importante. Então, nós não temos uma legislação nacional de reuso, nem sei se precisamos. Talvez precisássemos de uma diretriz nacional. E cada estado brasileiro, ou até mesmo município, poderia fazer legislações complementares a essa diretriz nacional. Mas essa ausência também não estimula tanto a aplicação da técnica, né? Durante um Sim. exemplo prático da questão da legislação, a legislação de aproveitamento de lodo de esgoto na agricultura. Durante muito tempo, essa legislação foi criada com bases fortes na legislação estrangeira. Ela acabou engessando, impedindo que a gente desenvolvesse mais aplicações práticas com esse tema. Mas agora, ano passado, né, a gente
conseguiu finalmente revisar uma legislação que já tinha 15 anos, na esperança de que agora ela esteja um pouco mais adaptada à realidade nacional e aí vá alavancando, né, atraindo mais interesse para essa prática. Então é um tema complexo porque é multifacetado. A análise não pode ser feita apenas em uma dimensão. Exatamente. Basicamente. E considerando o nosso território, né, a extensão do nosso território e as características ambientais e geográficas acabam fazendo com que às vezes cada município, às vezes dentro de um mesmo estado, como é o caso da Bahia, que é um estado muito grande, com características climáticas diferentes, a atuação acaba tendo que ser distinta, né? Agora, Com certeza. professor, o nosso tempo está acabando, o papo está excelente, mas eu gostaria de fazer uma última pergunta aqui antes Diga das suas lá. considerações finais. A hora voa quando o papo está bom, não tem jeito. Agora, como se pode recuperar, que é o ponto-chave, né, do nosso tema, recursos e o investimento aplicado em uma ET descentralizada? Como é que a Tá. gente faz esse? O Bom, desafio. primeiro, a gente precisa, como a gente conversou, investir em operação monitoramento. Duas coisas. Então, quem quer se aventurar nesse caminho tem que compreender que aquele dinossauro que está lá, aquela coisa, aquele tanque, na Trambolho. verdade, aquele trambolho, na verdade, é um equipamento de engenharia. Ele precisa ser operado, né, e também monitorado. Então, esse é o primeiro ponto. Contratar profissionais especializados, bem informados, para montar um plano dessa natureza. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é que voltar essa operação para a recuperação de recursos. O que isso significa? Bom, pode ser que a estação que você tem aí no seu condomínio não seja capaz de produzir água de reuso. Ela foi pensada para tratar o efluente. Então, talvez seja necessário complementar o processo e aí precisa se pensar em se estar disposto a investir, por exemplo, na instalação de um filtro de areia, uma coisa dessa natureza. Esse é um aspecto importante também. Por fim, eu diria, Dina, que as técnicas de recuperação de recursos, os principais recursos, elas já são bem difundidas. Né? Então vamos lá, se você tem, quer ver, por exemplo, um exemplo prático, se você tem lodo de tanque séptico, você tem um tanque séptico, uma focinha lá no fundo da sua casa e tal. Aí você vai ter tem duas opções, né? Você chama o caminhão limpa a fossa, manda tirar aquilo tudo de lá e levar e você não vê. Ou você poderia tentar, porque a gente não tem uma técnica ainda muito segura de abrir aquilo e retirar o material. Mas já é provado que se você usar um balde daquele material que sai da fossa, chamado lodo, para dois de cal virgem, né, que se encontra em lojas de insumos agropecuários, misturar essas duas massas, deixar em repouso, porque é uma reação exotérmica, vai sair calor, vai ficar quente, né? Deixar em repouso. Depois você pode mandar fazer uma análise e lhe garanto que você vai ter um produto muito próximo e interessante para usar como corretivo de solo, por exemplo. Então, a recuperação de recursos, ela passa por estratégias de operação voltadas para recuperar recursos. Então, isso acontece no tanque séptico, acontece numa estação grande também. Você vai retirar o lodo já pensando na recuperação de recursos. Então, você vai precisar estabilizá-lo, higienizá-lo, né? Aplicar alguns produtos químicos para torná-lo seguro do seu ponto de vista sanitário. O mesmo com a água de reuso. Então, na minha opinião, envolve, primeiro, desde o projeto e a concepção do empreendimento habitacional, o reuso precisa estar pensado no centro das ações. Segundo, contratar profissionais qualificados para fazer essa operação para você, empresas adequadas, e depois voltar à operação para isso e monitorar. Então, para mim é possível. É uma questão de mudança de mentalidade, na verdade. Essa que é a parte, né? A parte mais difícil, mas eu acho que a gente chega lá. E eu aposto que agora, com essa colocação que o senhor fez, professor, muita gente deve estar pensando assim: ah, mas eu vou mexer na força, e aquele mau cheiro, e isso, que aquilo. Com Piosane não tem. Vai estar neutralizado, pode apostar. Então, Com essa certeza. parte pode ficar tranquilo. Professor, suas considerações finais, mas desde já eu agradeço imensamente, mais uma vez, a sua participação, a sua contribuição, a sua colaboração. Eu tenho certeza que muita gente que hoje não conseguiu estar aqui
ainda vai Vai me conseguir ver. acessar Claro. esse vídeo, essa aula, né? É isso que E é bacana, né? vai contribuir com muita gente aí, né? É E isso que é gostaria também bacana. de avisar para quem está acompanhando e para quem vai, né, assistir ao vídeo depois da finalização da live, que todas as perguntas serão respondidas. Infelizmente, a gente sabe que não dá muito tempo para responder ao vivo, mas a gente responde por mensagem depois. Suas considerações finais, professor. Bom, Dina, quem agradece sou eu, mas veja, em termos de considerações finais, eu diria o seguinte: eu sempre encarei essas iniciativas como iniciativas de popularização da ciência, né? É a gente fazer a técnica e a ciência chegar ao maior número de pessoas. Claro que ao vivo alguns não podem assistir, mas depois isso fica, né? E como dizem aí os que compreendem as mídias sociais, fica vivo, né? Porque ganha vida própria e segue o caminho. Então, eu acho que em termos de considerações finais, eu diria assim, seja no urbano, seja no rural, a gente precisa pensar esgoto e resíduos como fonte de recursos, né? Então, quando faço a apresentação com slides e tal, o último slide geralmente tem assim, não existe recurso, não existe resíduos, existe recurso. Então, o próprio nome, né? Assim, resíduos sólidos. Então, é uma coisa assim que a gente não, né? Eu acho que a gente precisa tentar desconstruir um pouco essa visão, criando uma visão um pouco mais próxima do conceito, da percepção de que nossas excretas, nossos resíduos fazem parte de um sistema ecológico. Desde que não sejam. Bom, efluentes industriais é outra coisa, mas esgoto sanitário é oriundo das atividades humanas, né? Então a gente foi, na verdade, passar uma mudança de percepção e cultura lenta, gradativa, mas que precisa ser praticada por todos que se envolvem com o tratamento de esgoto. Então eu volto a insistir na frase que a gente usa quando apresenta slide. Não há resíduos, há recursos, né? Se a gente começar a mentalizar, interiorizar esse conceito, né, a gente vai mudando esse setor gradativamente. Não é um processo fácil, porque não se muda uma percepção que acompanha gerações de pessoas de uma hora para outra. Então, as pessoas vão continuar achando, boa parte delas, que é melhor afastar, que eu não quero perto de mim. Mas, gradativamente, as novas gerações de engenheiros, eu tenho muita preocupação com isso, uma formação de novas gerações que já com essa percepção, né, que talvez, um elemento que eu acho que você tocou que falta, seria a gente talvez colocar um pouco de olhar da oportunidade de negócio, da geração de emprego e renda, seja na pequena escala, na média ou na grande escala. Então, à medida que a gente for colocando, talvez associando o lado ecológico com o lado da economia, economia solidária, etc. e tal, eu acho que a gente vai mudando essa percepção. Então, minhas considerações finais sobre o tema basicamente são essas. E agradecer a oportunidade de espalhar essa mensagem, né? Então, é através desses canais que a gente alcança um número enorme de pessoas e ajuda nesse processo de transformação. É isso. Excelente, excelente, professor. Nossos resíduos são nossos recursos, nossa responsabilidade, não é isso? Exatamente. Exatamente. Excelente. Muito, muito, muito obrigada, professor. E até o próximo encontro, Até o tá próximo certo? encontro, Gina. Muito obrigado. Bom Um trabalho e abração para sucesso nas vocês. pesquisas. Grande E abraço. viva o meio ambiente. Viva! Vamos comemorar todo dia, não só É no dia isso. 5 de junho, todo dia, né? É isso aí. Tchau, Ótimo, tchau. professor. Tchau, tchau. Pessoal, tivemos mais esse bate-papo aqui em comemoração à Semana do Meio Ambiente, né? A semana toda, né? Embora o dia seja comemorado especificamente no dia 5 de junho, mas é essa contribuição que nós gostaríamos de deixar, né? Já é rotina nossa aqui, Biossane na Live, em comemoração ao Dia Internacional do Meio Ambiente. E eu gostaria de deixar aqui hoje uma reflexão interessante que não é de hoje, mas é atual, né?
No dia 9 de dezembro de 1988, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chapuri, no Acre, senhor Francisco Mendes Filho, o nosso Chico Mendes, integrante do Conselho Nacional de Seringueiros e conhecido internacionalmente por sua luta ambiental, esteve no Rio de Janeiro para participar de uma mesa redonda intitulada Amazônia a Ferro e Fogo. Nessa ocasião, ele concedeu uma entrevista ao Jornal do Brasil, na qual pronunciava a emboscada que iria sofrer 13 dias depois, na sua fazenda em Chapuri, onde tombou alvejado por uma espingarda. No final da entrevista, Chico Mendes disse o seguinte: se descesse um enviado dos céus e me garantisse que a minha morte iria fortalecer a nossa luta, até que valeria a pena. Mas a experiência nos ensina o contrário. Então eu quero viver. Ato público e enterro numeroso não salvarão a Amazônia. Quero viver, disse nosso Chico Mendes. Deixo aqui essa reflexão. Um grande abraço para todos, uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.